econômica fundamental em função de duas tragédias que ocorreram. E repito, as empresas pagaram os valores, né, estabelecidos em lei daquilo que tinha que ser compensado. É óbvio que muita coisa não se compensa com aquele dinheiro, mas fundamentalmente ninguém foi preso, né? Ninguém pagou efetivamente por ter cometido aquele crime. Então, nós precisamos avançar na legislação brasileira, nós precisamos entender que a mineração precisa, não necessariamente de novas leis, a gente precisa fazer com que os órgãos funcionem. Pra você ter uma ideia, a ANM, que é a Agência Nacional de Mineração, tem na Bahia 5 funcionários. Existem 5.700 processos ativos. Como é que eles vão conseguir dar conta desses processos ativos? E como é que eles vão fiscalizar as barragens? Como é que eles vão fiscalizar as minas? Então, nitidamente que o Estado brasileiro, que tem um conjunto de regras, não consegue ser eficiente na sua atuação. E esse é o grande problema. Seja o Estado, as agências, seja o Executivo, que precisa ter instrumentos necessários de fiscalizar, de acompanhar, seja o Judiciário, que permite que impunemente essas pessoas continuem andando, seja o Legislativo, que não criam legislações mais modernas, que de fato estreitem os caminhos e os passos para que a gente possa ter. Então, nós, enquanto sociedade, precisamos compreender, ponto 1, e aí eu vou falar especificamente de mineração, ponto 1, a mineração é fundamental na vida de todos. Não existe vida moderna sem mineração, não existe salvação do planeta, transição energética sem mineração, isso é fato. Não existe placa solar sem mineração, inclusive anunciando para todos, fruto do nosso trabalho, não estou falando do trabalho meu não, o trabalho da equipe da CBPM, dos técnicos da CBPM, nós trouxemos a primeira fábrica de vidro solar fora da China, vai ser implantada no município de Belmonte. Falei há pouco da fábrica da Galvani, que vai ser instalada no município de Perecê, começa a funcionar em março do ano que vem. Nós vamos ter uma fábrica também de calcário no município de São Félix do Coríbe, a Brasil Aero. A gente está buscando, e temos um grande empreendimento minerário a ser desenvolvido, tanto que na Assembleia Legislativa da Bahia está um projeto de lei em que nós estamos mudando não só o nosso nome, né? A CBPM vai se chamar, hoje é Companhia Baiana de Pesquisa Mineral, a gente vai continuar chamando CBPM, mas ela será a Companhia Baiana de Produção Mineral, tá? Mas o mais importante é a nossa forma de atuação, que vai modificar radicalmente e que isso, inclusive, vai implicar uma alteração na lógica da macroeconomia do nosso Estado a partir dessa transformação que espero que na semana que vem os deputados possam aprovar e a gente ter essas mudanças. Então a gente tem muitas perspectivas, porque o Estado de Minas Gerais é o primeiro Estado brasileiro de produção mineral, o segundo Estado é o Estado do Pará, porém esses dois estados são estados que estão relacionados na produção muito do minério de ferro, né? O minério de ferro torna esses estados, dificilmente a gente vai conseguir passar. Mas a multiplicidade de minerais e esta multiplicidade associada à transição energética você vai encontrar na Bahia. Nós temos um grande conhecimento minerário, inclusive na Expo Zibrana vamos abrir os dados da CBPM, aquilo que nós, enquanto empresa, entendemos que não será aplicado por nós vamos abrir para a sociedade, né, que vai ocorrer. Nós estamos criando um site Minera Bahia, onde nós vamos colocar os dados geofísicos para que quem quiser empreender em mineração possa se apropriar dessas informações, são públicas, mas, dentre outras ações que nós estamos realizando, como a digitalização completa da nossa litoteca, é a segunda maior litoteca do Brasil, nós estamos digitalizando ela toda, e ela toda será disponibilizada para quem quiser ter essa informação, não só da geofísica, como imediatamente das imagens, dos testemunhos que nós vamos apresentar. Estamos investindo em tecnologia, nós estamos criando um hub de mineração, nós vamos ter 20 startups produzindo tecnologia voltada especificamente para a mineração. Então, não adianta a gente ter essas minas, se essas minas serão sempre utilizadas por empreendimentos privados, normalmente que vêm de fora, afinal, para lidar com a mineração precisa ter muito recurso. Então, nós queremos atrair as indústrias para que elas processem esses minerais na Bahia. Para tal, a gente precisa também manter uma rede que permita as condições para que isso ocorra, para que isso se preserve enquanto controle nosso e que o povo possa se apropriar disso. Porque, como eu disse desde o início, não existe sustentabilidade sem inovação. E nós só vamos incluir se o Estado puder propiciar desenvolvimento que seja repartido com todos, né?
Então, é um tema que para mim é muito caro, é porque quando se fala em meio ambiente, a gente pensa logo na flora, a gente pensa na fauna, mas a gente precisa entender que se você não incorpora as pessoas que compreendem, que se associam com esse meio, esse discurso é um discurso proselitista que no fundo não toca efetivamente na nossa população. Nós precisamos construir o discurso da preservação do meio ambiente quando a gente de fato inclui todas as pessoas que estão no entorno. Não adianta uma mina ser instalada numa determinada área, aliás, é até fazer um parênteses aí bom dizer, uma atividade minerária é a atividade que tem o menor impacto ambiental. Para a gente conversa, a gente tem muito preconceito da sociedade, mas eu faço um desafio aqui. Qual é a fazenda que gera menor impacto do que uma mina, por maior que a mina seja? Qual é a atividade agropecuária que gera menor impacto que a mina? Ou uma indústria. Ou seja, na atividade primária, se você observar, a mina, uma atividade minerária, é a que gera menor impacto ambiental. Isso é fato, mas o preconceito é muito maior. Quando você fala, vou instalar uma mina aqui, uma fábrica na cidade, você não terá tanta reação negativa do discurso dos bolsominions de extrema esquerda, como você terá se você disser que vai implantar uma mina. Né? Então, vamos fazer uma atividade de agronegócio. Você não vai ter tanta reação negativa quanto se você disser que vai implantar uma mina. Então, esse processo, ele precisa se dar incorporando as pessoas, trazendo essas pessoas para não só se qualificarem para trabalhar, não só se qualificarem para conseguir participar do desenvolvimento econômico vertical, mas também que essas pessoas sejam apropriadas, né? Tipo, não dá para você tirar uma grande riqueza do solo, onde um homem anda descalço, embaixo desse solo tem uma grande riqueza, né? Afinal, o solo pertence à União. Eu tenho falado na internet que a gente está vendendo a riqueza da Bahia para os estrangeiros, o solo pertence à União. E aí você vê esse homem andando descalço sobre essa fortuna, e essa fortuna depois é retirada do solo, mas ele continua andando descalço. Então a gente não quer só isso, a gente quer que ele ande calçado, mas acima de tudo, que ele tenha plena cidadania, que os seus filhos tenham educação, saúde, né, tenham um futuro acima de tudo. Então o desenvolvimento econômico, ele precisa estar associado com um desenvolvimento social. Sem isso não existe sustentabilidade. Nós precisamos associar a legislação ambiental com o respeito às comunidades tradicionais, com respeito às comunidades que estão no entorno de qualquer atividade que venha a ocorrer, porque, repito, o homem é o foco desse processo todo. A mineração é, sem dúvida, não só a locomotiva desse desenvolvimento econômico, como em função do mundo moderno, do mundo de hoje, das necessidades, das pressões que o mundo tem em função da necessidade de transição energética, nós somos hoje a atividade econômica mais importante que nós, enquanto sociedade, precisamos compreender, nos apropriar, pressionar para que os legisladores possam construir uma legislação moderna. Recentemente o Congresso Nacional discutiu as questões ambientais e foi muito atropelado aquele processo. O presidente da República veta, havia um conjunto de dúvidas sobre aquilo que de fato era algo para agilizar o processo ou era algo que pudesse liberar geral ou, como disse o ex-ministro do Meio Ambiente, passar a boiada. Mas o fato é que nós precisamos ter muito mais agilidade nas licenças. E esse problema da agilidade nas licenças não está necessariamente associado à legislação. A lei não é uma lei ruim. O problema é que os nossos órgãos não são capazes de responder aquilo que a própria lei estabelece. Senhora juíza, imagine quantos processos a senhora tem na sua vara e as dificuldades que a senhora tem de dar resposta àquela quantidade de processos que a senhora tem, que o sistema acaba criando uma situação de dificuldade real de você responder humanamente à quantidade de demandas que são apresentadas. Então, nitidamente, os nossos órgãos, não sei, eu falei há pouco da ANM, mas eu posso fazer uma autocrítica, um outro representante do governo da Bahia, a dificuldade que os nossos órgãos ambientais também têm de fiscalizar, de acompanhar os pedidos de licenças, e isso não só atrapalha a aprovação de empreendimentos que são importantes para o desenvolvimento econômico, mas também isso leva a você ter uma dificuldade na fiscalização daquilo que se torna uma necessidade da defesa do meio ambiente. Mas, quando o povo compreende, quando as pessoas se apropriam, quando as pessoas entendem, eu não tenho dúvida de que se a nossa sociedade pudesse participar de debates assim, se
todas as pessoas pudessem compreender isso de forma plena, nós teríamos uma pressão sobre o legislativo, uma pressão sobre o judiciário, uma pressão sobre o executivo, que levariam, portanto, a ações mais rápidas, a uma melhor forma de atuação, porque, na minha modesta opinião, apesar da evolução que nós tivemos na legislação ambiental, nós temos uma legislação muito moderna. Nós temos uma legislação que, se for aplicada de forma clara, nós temos muita segurança. O problema é exatamente isso: é quem fiscaliza e depois quem pune, né? Quem não cumpre com aquilo que está sendo estabelecido pela lei. O jornalista Gilberto Dimenstein, já falecido, na sua obra, que ele diz, né, o cidadão de papel. Nós vivemos uma cidadania, muitas vezes, que está muito bonita, está na escrita, mas a gente não consegue implementar isso na prática. Então, o que nós precisamos hoje é, de fato, construir normas que já existem, que no fundo são modernas, né? Mas nós precisamos fazer com que elas se apliquem. E para elas se aplicarem, eu não tenho dúvida de que a gente precisa que a sociedade se aproprie disso.